Meus irmãos, em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora iremos iniciar a lição Jovens, certo? Uma lição muito boa. Desde já queria agradecer a Deus e a vocês. Estamos comemorando 6 meses de canal aqui no YouTube, certo? E tem sido muito bom para mim esse canal, porque eu tenho aprendido muito estudando essas lições, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. A lição de número 4 fala sobre quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum, certo? O textuário aqui da lição diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, certo? Nós podemos ver lá em Mateus capítulo 6, né? Eu errei aqui, olha. É capítulo 6. Eu botei Mateus capítulo 5, certo? Então nós vemos aqui, meus amados, que Deus, ele é maravilhoso e nós precisamos ter uma comunhão com o nosso Salvador, certo? Meus amados, uma lição muito boa. Nós vemos aqui que o primeiro capítulo da lição fala sobre a oração como termômetro de espiritualidade, aprendendo a orar com Jesus, capítulo 2. E o capítulo 3 fala sobre a importância do jejum. Então nós vemos aqui que é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui o que é oração. A grande pergunta aqui, né? O que é oração? Né? A oração nada mais é do que um diálogo com Deus. Né? Isso nós vemos aqui que a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus, certo? É uma conversa onde nós confessamos as nossas falhas, onde nós contamos os nossos sonhos, as nossas desilusões, né, as nossas falhas, aquilo que a gente queria e não conseguiu. A oração deve ser incentivada, deve ser dirigida a Deus com temor, com reverência, com sinceridade, certo? Nós temos que ser sinceros diante de Deus, certo? Então a oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus, certo? Nós podemos ver aqui. Vamos lá. E nós temos que crer o seguinte, que Deus, ele responde às nossas orações, certo? Deus, ele responde às nossas orações. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 33. Nós vemos aqui no livro de Jeremias, né, capítulo 33, nós vemos que Deus, Jeremias capítulo 33, 3 diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Outro exemplo aqui, nós vemos aqui, ali em Êxodo, nós vemos aqui que o povo clamava a Deus quando eles eram escravos ali no Egito, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, certo? E tem inúmeras passagens que nós vemos aqui que que o ser humano orou e Deus ele ouviu e respondeu, certo? Então, meus amados, olha aqui, agora veja interessante, como é que deve ser feita a oração? Olha aqui, olha, sem palavras repetitivas, certo? Sem ser aquela oração decorada. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você vai conversar com uma pessoa e em poucos minutos aquela pessoa repete a mesma coisa 20 vezes. Você vai pensar o quê? Essa pessoa, eu acho que ou ela está bêbada, ou ela não bate bem da cabeça. Porque em poucos minutos ela falou a mesma coisa 20 vezes, ou até mais. Então, a nossa oração não deve ser com palavras repetitivas. A nossa oração tem que ser, é como se fosse uma conversa a gente está conversando com um parente nosso, um amigo. Claro que agora é com o Criador, né? Com Deus Santo, Todo-Poderoso. Então, nossa oração não deve ser baseada em palavras repetitivas, sempre repetindo. Deve ser uma conversa, um diálogo, onde nós colocamos diante de Deus com sinceridade as nossas frustrações, os nossos sucessos, as nossas vitórias, conversa em forma de gratidão, certo? Pedidos, certo? E Deus ele vai ouvir a nossa oração, como nós vemos aqui, Jeremias capítulo 33, versículo 3, certo? Vamos lá. Então a oração não deve ser palavras repetitivas, sempre está repetindo, como algumas religiões mostram que aquela repetição de palavras não deve ser feita. Agora vamos lá.
Qual é a melhor hora para se orar? Qual é a melhor hora para se orar? Qual é a melhor posição para se orar? Qual é o melhor lugar para se orar? E aí, o que é que vocês acham? Qual é a melhor hora para se orar? Não tem hora. A Bíblia diz que orai em tempo e em fora de tempo. Ou seja, em toda hora. Não tem hora melhor para se orar. Claro que a Bíblia nos ensina que orar de madrugada, por ser um sacrifício a mais, Deus diz que é bom. A Bíblia diz que é bom nós orarmos de madrugada porque é um sacrifício que nós estamos fazendo, porque nós estamos deixando de dormir para conversar com Deus, certo? Mas não tem uma hora específica, pode ser qualquer hora do dia ou da noite, certo? A posição, qual é a melhor posição para orar? Nós vemos aqui que os judeus, antigamente eles oravam de pé, porém nós vemos que os discípulos de Jesus também oravam de joelhos, certo? Qual é a melhor posição para se orar? É de joelhos? É em pé? É deitado? Vamos lá. Imagine que você chega diante de Deus e vai ficar de joelhos diante de Deus, certo? Você se dobrou os seus joelhos em reverência. Tem uma outra posição que é a de prostrar-se. Que posição é essa? É você se deitar com a cara no chão. Então, se nós formos para pensar em termos de posição, essa posição de joelho, quando nós estamos de joelho, nós estamos reverenciando aquela pessoa que está na nossa frente ou a quem nós estamos dirigindo a nossa oração, aquele ser, no caso Deus. E também tem aquela posição de prostrar-se no chão, que é se deitar com a cara no chão, que é mais humilhante ainda. Porém, é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, e não diante dos homens. Não diante do mundo, mas diante de Deus. Então, meus amados, não existe uma posição mais certa. Se você não tem condições, claro que a posição de joelhos e de se prostrar, que é se deitar no chão com a cara no chão, ela é mais humilhante. E quanto mais as pessoas se humilham diante de Deus, mais receberão da parte de Deus, certo? Então, tem pessoas que não conseguem dobrar os joelhos, oram de pé. Tem pessoas que oram deitado. O importante é orar. Não importa a hora, não importa a posição, o importante é orar, certo? E o lugar, qual é o melhor lugar? A Bíblia diz que os fariseus, eles oravam nas praças, nas primeiras cadeiras das sinagogas, porque eles queriam ser vistos. Então, meus amados, qual é o melhor lugar? O melhor lugar para orar é o lugar mais reservado possível, certo? A palavra de Deus diz assim, qual o melhor lugar para se orar? Vou repetir, o melhor lugar para se orar, certo? É o lugar mais reservado possível, certo? Seja num quarto, a Bíblia nos ensina a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos, porque Deus tudo sabe e tudo vê. E Ele vai receber a nossa oração. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, olha. Orai sem cessar. Então não importa a hora, não importa a posição. Claro que tem posições que é de mais humilhação, de joelhos e de uma posição de se prostrar, certo? Que é se deitar com a cara no chão. E o lugar, o mais reservado possível. Deus quer uma intimidade entre Deus e você. Deus quer exclusividade nossa para com Ele. E para nós termos uma oração, uma conversa, um diálogo sem ninguém atrapalhar, tem que ser no lugar reservado, certo? Então, o melhor lugar reservado possível. Essa é o melhor lugar, certo? Vamos lá. Agora nós vemos aqui, olha, não há intimidade com Deus sem oração. Tem pessoas que se dizem, eu tenho intimidade com Deus, mas não oram. Não há, é impossível ter intimidade com Deus se não orar. A oração, a oração ela é o nosso termômetro da nossa espiritualidade. Se eu oro,
estou procurando ter uma boa intimidade com Deus. Se eu não oro, eu não tenho uma intimidade com Deus, certo? Olha aqui, olha, um exemplo. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3:16, diz que ela era morna. Essa morna quer dizer que é um pé no mundo e um pé na igreja. Não é nem bom nem ruim. E a Bíblia diz que a Laodiceia era crentes mornos, que só se importavam com a religiosidade, com aquele que podia expor para os outros, certo? Mas nós temos que se expor para Deus, e Deus vai ver, certo? Agora vamos lá, em Jó capítulo 42, versículo 5, diz que, vamos ler aqui, Jó 42, versículo 5, diz que, diz assim, olha, como o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te tem vendo aos meus olhos. Ou seja, Jó, ele ouvia falar de Deus e cria em Deus por isso. Porém, nós vemos aqui que agora ele vê com seus olhos a Deus, não é? Ele vê a grandeza de Deus. Olha aqui, a Bíblia fala sobre fariseus e escribas, que eles oravam para serem vistos pelos outros. Lá em Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 5 ao 7. Vamos ler aqui só para vocês terem uma ideia. Certo? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 5. Diz assim, olha, e quando orardes, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade te digo que já recebeu o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Olha aqui, ó, de palavras repetitivas, certo? Mas como gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos, certo? Então nós vemos aqui como Deus ele é maravilhoso. Então depois vocês leiam aqui, Mateus capítulo 6, fala sobre o exemplo que Jesus ensinou sobre a oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, até o versículo 15, certo? Então, nós vemos aqui que o exemplo, em Mateus capítulo 6, fala sobre o exemplo da oração, né, do Pai Nosso, do versículo 9 ao 16. Não quer dizer que a gente tem que decorar essa oração. É só um modelo a ser seguido, certo? Olha aqui. Então, os escribas e fariseus, eles oravam para ser vistos pelo povo, certo? Eles queriam mostrar para os outros a sua religiosidade, certo? Mas a Bíblia diz que Jesus chamou eles de sepulcros caiados, certo? Então, nós vemos aqui que Jesus chama eles de hipócritas. Hipócrita é querer ser algo que não é. Certo? Eles eram religiosos, mas por dentro estavam podres, certo? Vocês podem ver aqui, como a gente já leu aqui, ó, certo? Então nós devemos orar no quarto com a porta fechada, certo? É o que Jesus nos ensina. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus chama os escribas e fariseus de sepulcros caiados. Vocês podem ver aqui em Mateus capítulo 23, versículo do 27 ao 28, certo? O que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro que por fora é bonitinho, bem feito, mas por dentro é podre. E os escribas e fariseus estavam assim. Eles queriam mostrar para os outros uma religiosidade que eles não tinham, certo? Então é isso que nós não podemos fazer as coisas para mostrar para os outros, mas mostrar para Deus, certo? Olha aqui, olha, Elias ele não usou de palavras repetitivas ali no Monte Carmelo, no desafio com os profetas de Baal. Vocês podem ver aqui, olha, 1 Reis capítulo 18, versículo 25 ao 29, certo? Então, os profetas de Baal faziam com as suas orações, repetindo palavras, gritando, se autoflagelando, que é se ferindo a si mesmo, para ver se acontecia alguma coisa. E não aconteceu nada, certo? Então, nós vemos aqui, quando Elias foi orar, em poucas palavras, Deus respondeu a sua oração, porque Elias tinha intimidade, certo? Elias tinha intimidade, certo?
Elias tinha intimidade. Elias tinha intimidade com Deus, certo? É isso que nós vemos aqui. Quem tem intimidade não precisa fazer muita, não precisa usar palavras repetitivas, nem gritar, nem nada não. Numa simples oração, Deus responde, certo? Olha aqui. Agora, o que é jejuar? A palavra jejuar aqui, olha, jejuar é abster-se de alimentos. Pode ser por um período de tempo, né? Ou até por dias, certo? Nós podemos ver aqui exemplo de Samuel, né? Vocês podem ver 1 Samuel 7, do 1 ao 6, Jonas em Nínive, Jonas capítulo 3, versículo 5, Daniel 9, do 1 ao 13, o nosso Jesus, né? Onde eu falei aqui sobre Mateus capítulo 6, do 9 ao 16, o modelo da nossa oração, certo? Nós vemos aqui que nós, quando vamos jejuar, nós jejuamos algumas horas. Mas a Bíblia diz que Moisés, Elias e Jesus, eles jejuaram 40 dias. Certo? Passaram ali 40 dias se consagrando. Agora, por que orar e por que jejuar? Qual é a importância? Nós vemos que a oração é um diálogo com Deus. E nós vemos aqui que tanto a oração como o jejuar, certo? É um sacrifício da nossa carne, né? Nós nos abstemos dos alimentos, é um sacrifício que nós estamos fazendo para ter mais intimidade com Deus. É como se fosse um sacrifício da carne no Antigo Testamento, que eles pegavam os bodes, os carneiros e sacrificavam os animais e queimavam aquela carne. É como se nós estivéssemos fazendo um sacrifício da nossa carne a Deus. Nós estamos se abstendo de alimentos, certo? E a Bíblia diz que a soma de oração com jejum, olha aqui, olha, orar mais jejum, essa soma aqui de oração e jejum nos fortalece espiritualmente, certo? E nos leva a uma maior intimidade com o Criador. Nós vemos aqui, olha, que a oração e o jejum deve ser acompanhado por boas obras. Deve ser acompanhado com sinceridade. Nós não podemos orar a Deus com o coração cheio de rancor, cheio de perversidade, né? Então nós temos que ser sinceros diante de Deus, certo? Vamos ler aqui Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículos 5 ao 7, diz o seguinte, olha. Diz assim, olha, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Isso é uma pergunta. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Ele faz outra pergunta. Versículo 6, não é isso? Nós vemos aqui, olha. Porventura não é este o jejum que escolhi, não é este. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras e não te escondes daquele que é da tua carne. Ou seja, o jejum deve ser feito com boas obras. Que adianta eu estar jejuando, mas quando eu vejo alguém com fome, eu não dou um prato de comida. Eu vejo alguém sem roupa e não dou uma roupa. Então o jejum deve ser seguido de boas obras, certo? Vamos ler aqui agora Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 fala sobre quando os fariseus questionaram Jesus sobre o jejum, certo? Nós vemos aqui, olha, versículo 18 ao 20. Diz assim, olha, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Eles estavam fazendo essa pergunta a Jesus, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E disse Jesus, podem porventura os filhos das boldas jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo não podem jejuar, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então por que os discípulos não estavam jejuando? Porque Jesus estava ali com eles. O Filho de Deus estava ali com eles, e eles não precisavam jejuar naquela hora. Mas assim quando Jesus subisse aos céus, certo?
Vamos ler aqui Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, nós vemos aqui Mateus 17, versículo 21. Diz o seguinte: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Certo? Nós vemos aqui que tem casta de demônios que só vai sair por aqueles que têm uma grande intimidade com Deus. E para ter uma grande intimidade com Deus, tem que estar em oração e jejum. Oração e jejum nos torna mais íntimos de Deus. E essa intimidade nós recebemos a autoridade de Deus para expulsar certas castas de demônios. Certo? Nós podemos ver aqui, olha, Atos capítulo 12. Vamos ler aqui Atos capítulo 12, versículo 14 e 23. Diz o seguinte, olha: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, a escolha de líderes para a igreja baseada na oração e no jejum. Certo? E para finalizar, vamos ler aqui Crônicas, capítulo 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14, diz o seguinte, olha. Veja que interessante. 2 Crônicas, para finalizar, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o segredo da vitória, o segredo de ter um bom relacionamento com Deus, uma boa intimidade com Deus, é através da obediência, é através da oração, do jejum, das boas obras. Amém, meus irmãos? Nós necessitamos de Deus todos os dias. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar e até a próxima lição.